Falo também sobre um ex-presidente do Vasco indiciado, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um enorme prazer fazer parte do seu dia a dia, seja no seu trabalho, na sua casa, enfim. Só queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade de 1.400.000 pessoas, beleza? Hora de falar sobre o Vasco para contar que um dos mais antigos sonhos do torcedor vascaíno em relação a reforços está completamente descartado. Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 25 anos de idade, esteve na mira do Vasco nas janelas de julho do ano passado, de janeiro desse ano e de julho desse ano. Foram 3 janelas diferentes tentando a contratação do atleta do América do México. Pois bem, o Brian, que virou titular absoluto do América e faz sua melhor temporada desde que foi contratado, acaba de renovar o contrato, o novo vínculo até junho de 2029. E diante do ótimo momento e da perspectiva de seguir como titular, está completamente descartada a sua saída do clube. Na atual temporada, que se iniciou mais recentemente, foram 17 jogos com 7 gols e 5 assistências. Só para completar, Brian Rodrigues, que também costuma ser chamado para a seleção uruguaia, o Vasco, especialmente na janela de janeiro, gastou semanas na tentativa de contratá-lo sem avançar. Corinthians também havia demonstrado interesse. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, tem ex-presidente indiciado. Jorge Salgado corre o risco de ser até eliminado do Vasco da Gama. É que uma comissão de inquérito formada dentro do Vasco indiciou Jorge Salgado e 7 membros da sua diretoria durante ou por conta das investigações em relação à venda da SAF para 777. Todos os indiciados têm 15 dias para apresentarem suas defesas. As penas variam de advertência, suspensão de 6 meses, eliminação ou até desligamento. Importante dizer que essa investigação interna tratou sobre alguns temas específicos, como, por exemplo, como se deu a escolha da 777, como se deu o processo de assinatura do contrato, quais valores foram pagos de comissão no acordo e como foram usados os valores aportados pela 777. Você, torcedor do Vasco, o que pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Combinado? Sobre o Flamengo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro absolveu nesta terça-feira os 7 réus envolvidos no incêndio do Ninho do Urubu, tragédia de 2019, que acabou por matar 10 atletas jovens do Flamengo e feriu outros 3. Essas 7 pessoas que eu citei eram acusadas de incêndio culposo e lesão grave. Inicialmente, o processo incluía outras 4 pessoas, que já haviam sido absolvidas. Só para registrar que esse incêndio começou em um aparelho de ar-condicionado e se alastrou rapidamente por causa do revestimento dos containers. O que dá para dizer é que ninguém será punido. Se você quiser comentar, use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Importante registrar também que o Flamengo faz hoje o jogo mais importante da temporada, confronto contra o Racing, para mais de 70 mil pessoas, Maracanã absolutamente lotado. E há necessidade do Flamengo em garantir um bom resultado, até porque a decisão acontece na semana que vem na Argentina contra o Racing, que é melhor time do que o Estudiantes. O Flamengo trabalha com força quase máxima, time praticamente completo, e Pedro e Arrascaeta hoje surgem como uma grande esperança do rubro-negro. Na seleção, mas na verdade quem tem que estar na seleção como meio armador é o Coutinho. Fabrício Valentini. Nicola, o Vasco está se acertando. O Pedrinho arrumou a casa, trouxe um executivo que é o Admar, reformou o CT e ainda de sobra vai sair a tão esperada reforma de São Januário. É por essas e outras que a gente também precisa de paciência no futebol. O futebol é feito de muitos processos, e o Pedrinho apanhou demais, né? Muita gente taxava o Pedrinho como o pior presidente de má índole. Cara, o Pedrinho pode ter todos os defeitos, mas ele é extremamente sério, ele nunca vai meter a mão no Vasco. Outro dia eu estava falando no telefone com ele falou, Nicola, você tem ideia do que é contar para sua esposa que você está colocando os bens da família como garantia no Vasco? Eu falei, cara, você é louco. Ele falou, pois é. Imagina a dificuldade, construção de anos de carreira para construir, para consolidar um patrimônio e você colocar esse teu patrimônio como garantia no Vasco. Pois é, o cara que faz isso, cara, ainda mais sendo o Pedrinho, quem é, enfim, e aos pouquinhos as coisas estão acontecendo, né? Os 500 milhões da reforma em São Januário estão sendo obtidos através do potencial construtivo, a recuperação judicial foi aprovada pelos conselheiros, pelos credores, e isso vai permitir ao Vasco ter mais firmeza nas negociações com interessados na SAF, o time melhorou bastante, especialmente depois da chegada do Admar Lopes, o Diniz tem conseguido fazer com que jogadores rendam mais, enfim.
as coisas têm funcionado, né? Alegria encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Quem vai substituir Fernando Diniz domingo às 6h30 lá em Bragança Paulista? Quanto o Vasco precisa desembolsar para contratar os zagueiros que estão em alta na temporada e o atacante colombiano Andrés Gomes? Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Então chega deixando o seu like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, dá aquela moral, porque o canal do Fanático Vascaíno é a sua casa. Ricardo Cobalcini ou Evandro Fornari? Ou Luizinho Quintanilha? Quem vai substituir o técnico Fernando Diniz? Está suspenso. Terceiro cartão amarelo. Há algumas restrições dentro dessa suspensão. O Diniz não pode frequentar as áreas de competição. Ele está fora, né, da beira do campo, das áreas comuns aos atletas, mas ainda não houve definição. Até mesmo o Felipe Loureiro, que é o diretor técnico, poderia ficar à beira do campo. São profissionais que têm que ter a licença para dirigir a equipe do Vasco da Gama, que está sendo preparada pelo técnico Fernando Diniz, normalmente, durante a semana, com as variações, contando com a volta do Hugo Moura, mas quem vai ficar à beira do campo e dirigir o time, ainda não houve essa definição. Um detalhe, há quem ache que o Vasco perde muito com a ausência do Diniz, que tem aquela vibração, é um profissional que fica ali o tempo todo instigando os jogadores, não deixando que o desânimo bata, que o cansaço chegue, que a dor aumente. Mas ele está fora, né? Vai ter que cumprir a suspensão. E o cartão foi bem estranho até do Diniz, né? Ele tomou um cartão porque ele invadiu a área técnica do Zubeldia no Maracanã para poder dar uma bronca no time do Vasco por ter ultrapassado o limite que ele podia ficar. Ele acabou levando o terceiro cartão amarelo. Olha, ontem eu recebi aqui no canal e vou deixar no final do vídeo para você o link, também vai aparecer aqui também, o bate-papo com o Eduardo Cassiano, que é o vice-presidente de Esportes Olímpicos do Vasco. Falamos sobre basquete, participação do Vasco no NBB, as dificuldades para montar o elenco. Falamos sobre futsal, sobre esportes paralímpicos, falamos sobre natação, judô, remo, enfim, muitas informações nesse nosso papo com o Eduardo Cassiano. Então vale demais você acessar e acompanhar a live, foi muito bacana. Rapaz, vou até beber uma aguinha aqui no nosso copo do Fanático Vascaíno, que está à sua disposição, você pode comprá-lo? Porque esse assunto requer fôlego. Dinheiro. Meu amigo. Ontem o Vênia Casagrande trouxe detalhes sobre negociações. 3 jogadores que vieram recentemente por empréstimo, no modelo de negociação, que eu acho que é o melhor modelo para qualquer clube, e principalmente para o Vasco, que não nada de braçadas financeiramente, que é um empréstimo com opção de compra, desde que o atleta performe. Performou, o Vasco exerce e compra o atleta. Pois bem, para comprar Robert Renan, 70% dos direitos econômicos do atleta que pertencem à equipe do Zenit, o Vasco terá que desembolsar 8 milhões de euros, hoje aproximadamente 50 milhões de reais. Carlos Cuesta, que veio do futebol turco, do Fenerbahçe, 5 milhões e 750 mil euros. Até confirmar aqui, porque para não falar bobagem aqui numa informação. O que dá hoje, mais ou menos, Galatasaray, falei Fenerbahçe, perdão, estava nessa dúvida. Galatasaray. Então, Cuesta, 5 milhões e 750 mil euros, veio do Galatasaray, o que dá hoje aproximadamente 36 milhões de reais, 100%. Andrés Gomes, aí é uma negociação desmembrada. Para comprar 70% dos direitos econômicos do atleta, o Vasco terá que desembolsar 5 milhões de reais, o que dá hoje aproximadamente 5 milhões de euros, 31 milhões de reais. Comprando os 70%, mais 2 anos, compra mais 20%, por 2 milhões de euros, hoje aproximadamente 12 milhões e meio de reais. Bom, numa conta fechada, um pacote para entendermos, 50 do Robert Renan, 36 do Cuesta, estamos falando de 86 milhões de reais, mais o Andrés Gomes, 31. Então estamos com 117 milhões de reais. Será que o Vasco terá esse recurso? Pô, Fábio, mas não precisa desembolsar esse valor cash, né? Não precisa desembolsar ali, chegar e pá, largar o aço, porque o Admar Lopes é craque nessa arte de negociação. Obviamente que pode ter um escalonamento. E entendo que movimentações como essas, se elas vierem a acontecer no ano que vem, quando terminam os contratos desses atletas emprestados, o Vasco terá que informar ao administrador judicial, porque estará dentro de uma recuperação judicial, o porquê dessa negociação, a importância dela também. O Matheus França veio no modelo de empréstimo sem valor fixado de compra, né? O Crystal Palace entendeu que era bom ele voltar ao Brasil e o Vasco seria uma grande porta de entrada para que ele recuperasse o futebol e, quem sabe, voltasse ao próprio Crystal Palace. Mas muita coisa ainda vai acontecer. Óbvio que, além do desempenho esportivo dos atletas, e aí já pergunto a você se você acha que vale a pena essas aquisições, mas eu acho que, além disso, a gente deve pensar e esperar para quais competições o Vasco vai jogar em 2026.
Se o Vasco bate campeão da Copa do Brasil, só na premiação de título tem 77 milhões de reais garantidos. Praticamente, Robert, Renan e Cuesta comprados com o prêmio da Copa do Brasil. Eles valem 86, Vasco arrecada 77, ficam faltando 9. Só nessa brincadeira. E aí nós vamos para Libertadores, o que exige um nível técnico maior do que uma Sul-Americana. Então, assim, dependendo para onde o Vasco vai, em termos de competições, em 2026, o tamanho do investimento será mostrado também assim. Hoje, você compraria os 3 jogadores? A minha resposta é sim, para os 2 zagueiros e muito provavelmente para o Andrés Gomes, que está começando a performar. Mas, claro, são apenas poucos jogos. A gente tem que esperar um recorte maior. Como, por exemplo, eu fiz e coloquei no nosso site lá no fanaticovascaíno.com.br, tem sempre informações relevantes sobre o nosso Vasco da Gama, tem a nossa loja com os nossos produtos, como esse copo térmico do Fanático Vascaíno, fabricado pela Arel, que é a mesma fabricante do Vasco da Gama. Vou até molhar a palavra um pouquinho. No segundo turno, o Vasco tem a 3ª melhor campanha, 10 jogos. Já é um recorte bom para você analisar, já passamos da metade do segundo turno. Nas 20 primeiras rodadas, né? Ou nas 19 primeiras rodadas, o Vasco tomou 5 vitórias. Nas 10 seguintes, 6. É um aproveitamento muito melhor do que fez no início. Então, assim, eu acho que o final do ano vai dizer muita coisa, mas as negociações vão passar muito pelo talento, pelo poder de sedução e financeiro do Vasco para contratar esses jogadores. Lembrando que, além desses, o Vasco vai precisar ir ao mercado para buscar outros. Talvez não, um reserva para essa dupla de zaga, uma vez ela sendo comprada. Um camisa 8, que eu acho que o Vasco precisa buscar. Infelizmente o Jair está machucado, o Paulinho não rendeu o que a gente esperava na volta da cirurgia. E um 9. E o Verratti ficando com opção no banco de reservas. O Ryan é um 9. Acho que com o desempenho do Ryan, nós não teremos vida longa com ele, com a camisa do Vasco, porque o interesse vai ficar gigante. Principalmente se ele for convocado na próxima lista do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia, na Europa, Londres e Lille, na França. Minha família, então é isso. Ficamos com aquele giro de notícias importantes e atualizados do Vasco da Gama. Para você não perder nada, já chega deixando aquele like maroto e se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Cruz Maltino. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, nos segue para mais, para você acompanhar todas as notícias do Gigante da Colina. Até o próximo vídeo. Fui!